Ela é grande, peluda e tem 8 pernas. Para cerca de 10% das pessoas, um pesadelo. Também para a nossa repórter. Apesar disso, ela decidiu participar de um experimento. Foi na Universidade de Regensburg, com o terapeuta comportamental Andreas Mühlberger. O tratamento se baseia no confronto com os medos. A terapia é virtual. A vantagem é que é possível expor a pessoa ao medo dentro da sala de terapia. Não tem que agendar nenhum voo, procurar aranhas, nada disso. E ainda assim pode de verdade viver esse medo e trabalhar para resolvê-lo. Mas antes de embarcar no mundo virtual, vamos ficar um pouco mais na realidade, cara a cara com uma tarântula, apelidada de Gandhi. A jornalista não acha o encontro dos mais tranquilos. Começa a perceber o corpo reagindo a isso. O coração acelera, as mãos ficam frias. Ela decide não se aproximar demais. Depois, o desafio será repetido para ver se a terapia funciona. O medo, a repórter já sabe que tem. O necessário agora é perdê-lo. Na terapia de exposição, é importante encarar a situação de outro jeito. Entender que o medo em si não é perigoso e que é possível suportá-lo. E então praticar a aproximação com o que te amedronta. Fazer com que a experiência torne o medo possível de ser superado. Que ele fique para trás. Funciona? O medidor de frequência cardíaca é colocado na repórter para medir o nível de estresse diante da confrontação. Em seguida, os óculos e pronto. Pelo controle remoto, ela pode chegar mais perto da aranha. Apesar de o animal parecer pequeno e inofensivo, provoca nojo na jovem. Mas ela tem que se manter firme para o medo desaparecer. O nível de agitação se eleva. A participante aos poucos se dá conta de que está frente a frente com o que a aterroriza. As mãos tremem, o pulso aumenta. O que acontece no corpo quando alguém tem medo é como se uma voz dissesse: cuidado, perigo. É o que comunica o nervo óptico para o sistema límbico. O hipotálamo processa a mensagem. O corpo reage produzindo adrenalina e cortisol. O coração bate mais forte. A pressão arterial sobe. Os músculos recebem mais sangue. Vem um suor frio. Em questão de segundos é tomada a decisão: lutar ou fugir. Nossos antepassados, tanto os valentes quanto os medrosos, estão mortos. Por isso somos uma mistura entre covardia e coragem. Mas o medo primitivo continua, mesmo que hoje a luta não seja mais necessária. Por que esses medos primitivos permanecem conosco? É o que perguntamos ao psicólogo especialista em evolução. Quando observamos os medos das pessoas, o que se abre é uma janela a um passado distante que nos mostra os perigos que nos ameaçavam lá atrás. Os medos reais modernos não se manifestam em fobias. O que na verdade é perigoso é, por exemplo, envenenar-se com comida, os reatores nucleares, a eletricidade da tomada, o martelo na caixa de ferramentas. Dói muito quando martelamos o dedo. Ou seja, os medos que temos são de um outro tempo. Serpentes, aranhas, não vemos todo dia. Não são uma ameaça real? Qual, então, o sentido desses medos? No geral, faz sentido que existam, desde que não sejam extremos. Os medos podem prejudicar muito a vida de uma pessoa. Nesse caso, eles têm que ser tratados. Mas, na verdade, são bons guias. Há algo por trás disso. Se não tivéssemos medo, nossa vida estaria em perigo. Nosso medo é mais do que um resquício do processo evolutivo. Ele faz com que estejamos sempre alertas, nos adverte sobre riscos, nos protege. De volta a Regensburg, ao mundo virtual. 1 hora se passou e a repórter já é capaz de suportar a aranha por perto.
man ist trotzdem noch so ein bisschen in so einer Alarm. Fico em alerta, mas dá para levar. Eigentlich geht's. Apesar do estado de alerta, a repórter já está se acostumando. Primeiro objetivo cumprido. Ela pode retornar à realidade. O importante é seguir praticando também depois das sessões de terapia. Para realmente conseguir fazer a transição entre o mundo virtual e o real o mais rápido possível e assim exercitar um comportamento diferente do de antes. Quando se continua com a terapia, é importante não evitar as situações de medo, mas sim buscá-las ativamente para que o medo não volte a crescer. Transferir para a realidade? Isso quer dizer um encontro entre a jornalista e a tarântula Gandhi. Como será a reação depois da terapia virtual? O resultado surpreende. Super, 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 super. Oh Gott. So perfekt. Ela diz que sentiu um formigamento, mas no fim conseguiu. Fiquei com as mãos geladas, mas deixei uma aranha andar nela. E isso com apenas 1 hora de treinamento no mundo virtual. Expectativas superadas.